Oi, eu tô aqui para cumprir o desafio feito pela Viviane Freitas de compartilhar com você uma palavra de Deus. A palavra que eu queria compartilhar hoje está no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler com vocês. O título é A Descida do Espírito Santo. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Até aí. Quando que aconteceu essa passagem? Essa passagem da descida do Espírito Santo veio após a morte e a ressurreição de Jesus. Os discípulos dele estavam reunidos orando e o Espírito Santo veio sobre eles. Quando isso aconteceu, eles foram capacitados para cumprir a missão de espalhar a palavra de Deus. Nesse momento, eles se puseram a falar em outras línguas. E todas as pessoas que estavam ali naquele lugar puderam entender a mensagem do Evangelho, porque ali havia pessoas de vários países falando várias línguas. Após isso, o apóstolo Pedro, também cheio do Espírito Santo, fez um discurso para as pessoas que estavam ali. E nesse discurso, ele convenceu as pessoas, através do Espírito Santo, a aceitarem Jesus. E nisso foram batizadas 3.000 pessoas com o discurso de Pedro. Da mesma forma, hoje, nós cristãos de hoje, somente quando estamos cheios do Espírito Santo, somos capacitados para levar a mensagem de Jesus para as pessoas, para ministrar. Por isso que eu acho tão importante, tão marcante essa passagem de Atos. Essa passagem é o cumprimento da promessa que Jesus fez lá em João, no capítulo 16, versículo 7. Nessa passagem, os discípulos de Jesus estavam tristes, porque Jesus estava falando com eles sobre a sua morte iminente. E ele prometeu, ele disse que eles não ficassem tristes, porque depois que ele fosse, ele mandaria o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo, que desceu sobre os discípulos em Pentecostes. E através do Espírito Santo que nós somos capacitados a ministrar na vida das pessoas. É Ele que nos inspira, que nos ensina sobre as Escrituras, nos ensina sobre as verdades de Deus. É o Espírito Santo que nos revela coisas de Deus. É Ele que nos fortalece, que nos dá força para fugir do pecado. Então, aproveitando a oportunidade, eu gostaria que você, que tem vontade de conhecer mais do Deus vivo, de conhecer mais sobre as ações do Espírito Santo, que viesse na nossa célula, que é aqui na minha casa, todo sábado, às 17 horas. Eu espero você lá.